A paz do Senhor para você e sua querida família. Outra vez, vamos estar juntos meditando na palavra de Deus. Livro do Êxodo, capítulo 3, versículos 14 e versículo 15. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Diz mais: assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração a geração. Queridos, muito obrigado por estar com você mais uma vez aqui nesse canal, juntos meditando na bendita palavra de Deus. Nós estamos por alguns dias meditando neste capítulo 3 do livro de Êxodo, onde trata da revelação de Deus a Moisés quando estava no deserto de Midian, para que Moisés tomasse ciência do sofrimento de Israel no Egito e também da incumbência que Deus pôs sobre ele de buscar aquele povo para a terra prometida. No dia de ontem, nós estivemos comentando, falando até o versículo de número 13, depois que Deus determinou que Moisés fosse buscar o povo. Moisés se preocupou em relação às interrogações que iam ser feitas quando ele chegasse no Egito. Como eu disse nos vídeos anteriores, Moisés estava 40 anos distante desse povo, no deserto de Midian, pastoreando as ovelhas de Jetro, o seu sogro. E, portanto, Moisés tinha saído de lá corrido e ele tinha certa dificuldade de voltar ali, muitas dificuldades. E quando Deus incumbe ele de buscar os filhos de Israel, veja que no versículo de número 13, bem na parte final, ele pergunta: quando eu chegar lá que falar que o Senhor mandou tirá-los de lá, eles vão perguntar qual é o seu nome e o que eu direi para eles. Eu preciso ter uma resposta na hora que eles me perguntarem. Aí o versículo 14, Deus fala com Moisés e diz para Moisés: e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Então, essa era a resposta que Moisés iria dar aos filhos de Israel quando fosse interpelado, interrogado, perguntado sobre o nome do Deus, no nome do Deus que ele estava chegando ali para buscá-lo na terra do Egito. Eu sou o que sou. O Senhor deu a si mesmo o nome pessoal. Eu sou o que sou. De onde deriva-se o hebraico aivé, uma expressão hebraica que expressa ação. Deus estava efetivamente dizendo a Moisés que quero ser conhecido como Deus que está presente e ativo. Essa expressão eu sou o que sou no hebraico significa avé, que tem significado de ação, de presença. Deus estava dizendo, quando eles perguntar como é o nome do Deus que você está vindo, você diz, eu vim em nome de eu sou. E o nome eu sou, no hebraico, aivé, significa ação ou presença. Logo, Deus estava dizendo, fala para ele que você está no nome daquele que sempre esteve presente e quer continuar presente. Aquele que sempre teve uma ação de preservação de todos os filhos de Israel e quer continuar preservando.
É interessante, nós não encontramos, não é, na Bíblia Deus falando a outra pessoa com essa formalidade que nós encontramos aqui. Somente quando ele encontra-se com Moisés e começa a falar a Moisés sobre o plano de tirar os filhos de Israel do Egito. Nós podemos ainda, em relação a esse nome, vermos duas coisas inerentes a este nome Avé. Está ligado à promessa que Deus havia feito dia após dia com o seu povo. Quando nós lemos esse mesmo capítulo 3 do Êxodo e o versículo de número 12, a gente já meditou nisso ontem. Deus diz: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei quando houveres tirado este povo do Egito, e servireis a Deus neste monte. Então, Deus, quando diz que Ele é, eu sou o que sou, Ele está dizendo exatamente da sua presença, e isso está diretamente ligado à promessa que Deus tinha feito a Moisés, como nós lemos agora no versículo de número 12. Deus nunca deixou o seu povo só. A história nos diz isso. Ainda continuando, este nome expressa seu fiel amor e cuidado e seu desejo de redimir o seu povo e estar em comunhão com ele. Essa verdade corresponde à promessa fundamental do concerto a Abraão, quando ele diz: para te ser a ti por Deus. Deus, ele fez uma promessa a Abraão de que ele estaria ou seria o Deus de Abraão, e não só de Abraão, mas também da sua descendência. Vejamos então o que a gente lê em Gênesis, no seu capítulo de número 17 e o versículo de número 7. Vejamos então o que é que Deus fala a Abraão quando ele faz promessa a Abraão. Por isso, ele se revela desta maneira a Moisés: eu sou o que sou. Isso está ligado a esta promessa. Olha o que diz Gênesis 17, 7. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. Quando Deus ele disse a Moisés: diga que eu sou o que sou, veja que nós lemos, desde que começamos a conversar ou meditar nessa passagem do capítulo 3, Deus sempre diz a Moisés: diga que eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Exatamente porque o povo conhecia do pacto, da aliança que Deus tinha feito com Abraão. E Deus, quando conversou com Abraão aqui no capítulo 17 do livro do Gênesis e o versículo 7, Deus está dizendo que aquela promessa de estar com Abraão não limitava-se apenas aos dias de Abraão. Porque se assim fosse, quando Abraão falecesse, aquela promessa também terminava. Mas Deus diz no versículo de número 7 que ele queria ser o Deus de Abraão e da sua semente depois dele. E quem era esses que Moisés estava indo buscar no Egito, senão a semente de Abraão? Os senhores estão vendo o quanto Deus é fiel nas suas promessas, que Deus não falha? Deus não falha naquilo que ele promete. Então, quando ele diz eu sou o que sou, é exatamente ligado à promessa que o Senhor havia feito a Abraão. Porque a palavra eu sou o que sou tem a ver com ação e com presença do Senhor entre os filhos de Israel. Uma outra coisa que nós queremos analisar é digno de nota quando o Senhor Jesus nasceu e foi chamado também de Emanuel, que significa Deus conosco. Você vai ver isso lá
Mateus 1:23, quando Jesus nasceu, o anjo anunciou o nascimento de Jesus, ele disse: ele vai ser chamado Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Veja que Deus agora, ele aparece no Velho Testamento por meio de Cristo, ou seja, Cristo no mesmo lugar, no mesmo tamanho, na mesma condição de Deus. Isso é muito importante. Ele também chama-se a si mesmo pelo o nome Eu Sou. E isso está no livro do Evangelho de São João, no seu capítulo de número 8, o versículo de número 58, quando diz: e disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então, queridos irmãos e amigos, quando Deus ele fala com Moisés, ele fica consciente a forma clara e poderosa como Deus se revela a Moisés, não deixa dúvida a Moisés de que era o Senhor Todo-Poderoso que falava com ele, porque Deus não deixa confusão. Concorda comigo? Deus não é o homem para deixar confusão. E Deus falou mais a Moisés no versículo de número 15, Êxodo 13:15, ele diz o seguinte: e disse mais Deus a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Esse é o meu nome eternamente, e esse é o meu memorial de geração a geração. Até hoje, Israel, ele desfruta do privilégio da presença de Deus. Caso contrário, Israel não existia mais. Porque Deus disse assim: isso será um memorial. O que é um memorial? Memorial é aquilo que se constrói como lembrança para gerações futuras. E esse nome, eu sou o que sou, ação ou presença de Deus, ele disse, isso será como um memorial de geração a geração. Quantas gerações já passaram? E Deus continua provando para aquele povo que ele é o Senhor que cumpre com a sua palavra. Deus abençoe você e sua família. Compartilhe, deixe o seu like e mande para o máximo de pessoas que você puder. Inscreva-se no canal e até o próximo, se o Senhor quiser.